Boa noite. Glória a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Eu louvo a Deus pelo privilégio de poder estar neste lugar, falando do amor dEle, falando da palavra dEle, trazendo algo, uma reflexão sobre o agir do Senhor. O Senhor é bom o tempo todo. E antes de eu começar a ministrar a mensagem, eu queria dizer que quando o pastor Joelma me convidou, e eu vi o tema, trazendo as fraquezas e vencendo o medo. Foi muito interessante porque durante muitos anos eu vivi, eu posso dizer aos irmãos, um medo satânico, sabe? Era um medo, porque o medo do dia a dia, o medo de algo novo, é algo normal na nossa vida. Mas aquele medo que te aprisiona, aquele medo que não te deixa caminhar, aquele medo que não te deixa dar passos largos, passos firmes, isso sim é um medo, sabe, que Satanás lança sobre a sua vida para te travar, para fazer com que você não avance e que você não alcance os sonhos de Deus para a sua vida, para a minha vida e para a sua vida. E durante muitos anos eu vivi assim. Essa semana eu fui, na verdade, final de semana da semana passada, eu fui acometida com um resfriado muito forte. Muito, muito forte. E eu confesso aos irmãos que eu não me recordo quando eu tive um resfriado tão forte. E eu lembro que no sábado, de sexta para sábado, eu comecei a ficar já com a garganta arranhando, mas de sábado para domingo eu estava muito mal. Eu estava aqui preparando o café, quem estava aqui viu que eu estava de máscara. Eu estava ali, irmãos, com a minha cabeça, parecia que eu estava com 10 cabeças, assim, sabe? Eu não sei se alguém já sentiu uma dor parecida como essa. O meu corpo parecia que pesava 200 quilos, era uma coisa assim insuportável. Eu estava aqui fazendo aquilo que eu tinha que fazer, porque o Senhor confiou a mim estar aqui preparando o café para as pessoas que trabalham, para os voluntários, né? E eu jamais iria me esquivar daquilo que o Senhor me chamou. E tanto é que assim que acabou o café, eu saí, falei para o Ricardo, eu não estou aguentando, eu vou sair, vou descansar um pouco. Eu tomei um medicamento, apaguei, enfim. Quando foi segunda-feira, eu estava sem voz nenhuma, minha garganta queimava. Incrível que eu tive Covid e eu não me senti da forma que eu fiquei com esse resfriado. Não fiquei dessa forma, sabe? Tão mal. E quando na segunda-feira eu passei o dia de cama tomando medicamento, e eu sou fraca para remédio, eu não gosto de tomar medicamento. E eu sou muito fraca, qualquer medicação que eu tome, eu já caio, a minha pressão cai. Eu passei o dia de cama na segunda-feira. Eu lembro que a menina que me ajuda lá em casa me chamou, falou, dona Adriana, você não vai almoçar? Eu acho que eram 2h, 2h e pouca da tarde. Aí eu levantei meia grogue, comi um pouquinho, escovei o dente, voltei, deitei, dormi de novo, para ver como é a questão da medicação em mim, né? Enfim, e quando foi na terça-feira que eu comecei, né, Deus já tinha colocado o tema da mensagem, o tema não, na verdade, o texto a qual eu iria trazer, eu comecei a orar, eu falei, Senhor, como vai ser? Quinta-feira eu preciso estar no seu altar, eu não tenho voz, minha garganta está doendo demais, eu preciso, Senhor, da tua cura, eu preciso ser curado. E o interessante, nesse momento, Deus me trouxe à memória algo que anos atrás, irmãos, há 15 anos atrás, eu fiz uma oração totalmente contrária que essa. Eu tinha um medo tão grande do microfone, tão grande de falar em público, mas era tão grande que isso me travava de tal forma, irmãos. Não era porque eu não tinha vida com Deus, não. Eu lia a palavra, eu estudava, eu orava, mas o medo, ele me travava de tal forma que quando eu me colocava em oração, para orar num grupo de oração, eu me tremia de tal forma, eu ficava gelada. E quando eu ia orar, que me dava a oportunidade para orar, a voz embargava, não saía, e a impressão que dava para quem estava perto de mim é que eu não sabia nem orar, sabe? Mas era o medo, era um nervosismo, era algo que me aprisionava verdadeiramente. E eu, quando comecei a dirigir o culto de mulheres, né, eu precisava estar no altar, embora sempre eu estava trazendo alguém para ministrar a palavra. Eu lembro que
uma das minhas orações era assim: olha, misericórdia, só o Senhor mesmo. O bom é que o Senhor, Ele não ouve os nossos momentos de ignorância. Louvado seja Deus por isso. Eu orava dizendo assim: Senhor, me deixa rouca, para que eu possa passar o bastão para alguém. E nessa semana, eu orando para que Deus trouxesse a cura, para que eu pudesse estar aqui, o Senhor me trouxe à memória essa minha oração. E o que eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, é que nós precisamos ter cuidado. Quando o medo te aprisiona, não é de Deus, esse medo é de Satanás, é do demônio, é para te paralisar, é para fazer com que os planos do Senhor não se cumpram na tua vida, é fazer com que você perca tempo, sabe, ali estagnado, enquanto que você vê pessoas caminhando, pessoas andando em direção às suas conquistas, e você começa a se perguntar: por que eu não? Por que não? Isso é falta de fé. O Senhor falou comigo que isso é uma falta de fé. E eu pude entender que, embora eu orasse, embora eu buscava na palavra, embora eu estudasse, embora, sabe, eu fizesse propósitos, e me faltava fé suficiente para que eu pudesse romper com isso. E eu louvo a Deus, por isso que eu comecei dizendo: louvado seja Deus, porque mais uma vez eu estou neste lugar, sabe, que é um privilégio poder falar do amor do Senhor, mesmo não sendo aqui no altar, sendo lá fora, seja onde for. Até para falar lá fora eu tinha vergonha, eu tinha medo. Eu ia na casa das pessoas orar com um grupo de irmãos, eu me escondia para que ninguém pedisse para que eu orasse, porque a voz embargava, o medo era tamanho que aquilo me deixava, sabe, eu de uma forma que é irreconhecível. E é interessante que logo eu, que sempre fui uma pessoa corajosa, né, por certo modo, eu sempre me achei uma pessoa ousada, corajosa, determinada. No meu trabalho, eu sempre fui ousada, eu sempre falei, sempre trabalhei com o público, sempre gostei de falar, mas quando chegava para falar do amor de Deus, o diabo, ele me paralisava. Por isso que nessa noite, antes da gente começar a ler a palavra, antes da gente começar a trazer o que Deus tem de revelação para nossas vidas nessa noite, eu queria dizer a você: vigie, para que Satanás não esteja te aprisionando. Não deixe nada nem ninguém dizer que você não é capaz, que aquilo não é para você, ou que aquilo ali você não pode fazer, porque você não tem voz bonita, porque você não tem, de repente, uma fala bem feita, ou não sabe colocar a sua voz. Não sei o que você possa ter ouvido. Repreende tudo isso, porque isso foi pessoas usadas por Satanás para paralisar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de te convidar para que você abrisse sua palavra comigo no livro de Marcos, Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, São Marcos, no capítulo 4, versículo 35. A princípio nós vamos ler do versículo 35 até o 41. Amém? Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, eis a tua palavra, Pai. A sua palavra tem sido lançada, Pai. E eu creio, Pai, que ela hoje está sendo lançada em solo fértil, Pai. Eu peço, Senhor, que tu possa despertar os meus irmãos, para que eles possam abrir o seu coração, para que eles possam receber de ti, Senhor, tudo o que o Senhor vai falar nessa noite, Pai.
Espírito Santo, que Tu possa me usar conforme o Teu querer, Pai. Eu sou um vaso de barro, Pai, mas eu creio que o Senhor tem para derramar sobre a minha vida óleo da Tua unção, Pai. Porque, Pai, eu estou para falar por Teu povo, Pai. O povo que tem Te buscado, que está neste lugar somente para ouvir aquilo que Tu há de falar a eles, ó Deus. Usa-me conforme o Teu querer, Pai. Joga por terra tudo aquilo que possa atrapalhar o Teu fluir e o Teu agir neste lugar, Pai. Por tudo nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, né, tem como título: Jesus acalma a tempestade. Meditando nesse texto, percebemos que os discípulos eles estavam vivendo uma grande tempestade, no meio de uma grande tempestade, no mar da Galileia. E Jesus os convida a atravessar o mar da Galileia para chegar ao outro lado da aldeia, em Gadara. E no meio do mar, de repente, estava tudo muito calmo, começa uma terrível, uma grande tempestade. E aquilo, irmãos, é algo normal de se acontecer. Por quê? O mar da Galileia, ele fica a 200 metros abaixo do nível do mar. Então, ele é cercado por várias montanhas. Então, a condição climática daquele lugar, né, o calor junto com o frio, faz com que ali sempre existiam ventos muito fortes. Então, aconteciam várias vezes a tempestade, mas os discípulos, acredito eu, que naquele momento, quando eles olharam o mar calmo e eles vendo que Jesus estava dentro do barco, o mestre, na cabeça deles, tá? Isso sou eu, né? Refletindo, pensando, estudando. Eu acredito que eles tenham pensado, talvez como eu e você, nada vai acontecer, porque o mestre ele está dentro do barco conosco. O Filho de Deus ele está conosco. Cheios de fé, discípulos cheios de fé, acreditando no poderio de Jesus. Amém? E só que uma grande tempestade se levanta e eles se desesperam. Eles se desesperam pensando, vamos todos morrer. E eles acordam, começam a gritar por Jesus. E eles acordam o mestre por gritos de pavor, por gritos de medo, de desespero. E Jesus, ele se levanta e a Bíblia, né, diz aqui que Jesus, ele fala, ele não grita. Ele manda o mar se acalmar. Ele acalma o mar somente por falar. Ele não precisou gritar. Ele somente fala, ele manda e o mar se acalma. E eu quero te dizer que às vezes em situações perigosas, né, é normal, não é pecado algum, nós sentimos medo. É normal isso acontecer. Mediante uma tempestade, de repente você está dentro de um barco e de repente você se vê com medo, é normal. Sendo que Jesus, ele adverte os discípulos somente, não pelo fato deles terem medo, mas pelo fato deles ter faltado a fé. Interessante que nós começamos a dizer, eu comecei a dizer para vocês, que quando eles entram, o Jesus convida eles para entrar no barco, eles mesmo vendo tudo calmo, eles entraram sem nem mesmo questionar, porque eles acreditavam, eles tinham fé que o Filho de Deus estava naquele barco e que nada poderia acontecer. Só que, da mesma forma, de momentos para outro, começa a tempestade. E aí, ele vai e se vê com falta de fé. E assim somos nós. Nós, às vezes, irmãos, estamos cheios de fé aqui na igreja, orando, louvado seja Deus, e o pastor manda orar por alguém, a gente vai ali, a gente abraça, a gente ora, e do dia para o outro, a gente sai daqui e se depara com algo muito grande, de repente com uma notícia muito triste, uma notícia muito desafiadora, ou no dia seguinte você chega no seu trabalho, você é comunicado da sua dispensa, do seu desligamento, e se você se depara com desespero, com medo, e aí é a questão que o Senhor pergunta para os discípulos: vocês não têm fé? A Elaine falou aqui domingo que em 2019 ela recebeu, né,
a dispensa, de que ela não ia mais poder continuar na empresa, ela ia ser demitida. E ela, em algum momento, se desesperou. Como que seria? Tem contas para pagar? É aquilo, é normal. É normal, nós somos seres humanos. O que a gente não pode é se agarrar nesse medo, se amedrontar e não prosseguir, paralisar. E aí, o que aconteceu? Deus abriu uma porta muito maior para ela. Hoje ela tem o seu próprio negócio, trabalha ela, trabalha o seu esposo. E é assim que o Senhor quer fazer comigo e contigo. Nós precisamos somente crer, nós precisamos ter fé, porque o Senhor, Ele tem domínio sobre tudo. Precisamos ter fé porque Ele é soberano. Ele jamais vai nos deixar perecer. Ele jamais vai nos deixar passar por provações que nós não estejamos prontos para suportar. E Deus, Ele usa situações difíceis para exercitar a minha e a sua fé. Lá no verso 36, diz assim: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Aí outros barcos o seguiam. Há um detalhe muito importante. Eu vou te chamar para que você vá lá no versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Acho que eles vão colocar aqui. Que diz assim: Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar. E uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia, na areia. O que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão? É que te mostrar, é que todas as vezes que Jesus te convida para um novo desafio, para algo maior, Ele não vai, Ele já está. Jesus já estava dentro do barco quando Ele convida os discípulos para poder entrar no barco. Amém? Estão me acompanhando? Então, quando Ele te chama para um desafio, quando Ele te convida para algo maior, quando Ele diz para você: sai desse emprego, vai para outro, porque lá eu vou te fazer com que você alcance lugares muito maiores. Não tenha medo, tenha fé, porque se Ele te convida, Ele te respalda para que te dê todo o suporte necessário para que você seja bem sucedido para onde Ele quer te levar. Amém? A tempestade fazem parte da nossa vida, mas Jesus, Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Jesus, Ele é o Senhor dos senhores, é Ele que pode nos levar a galgar lugares maiores, e com Ele nós devemos entregar todo o nosso medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós não podemos viver com medo de vivenciar coisas maiores, com medo de alcançar coisas maiores. Não podemos viver paralisado. Porque eu já tenho idade avançada, eu não posso voltar a estudar. Porque eu não posso mudar de emprego, porque talvez lá eu possa não ser tão bem aceito quanto aqui, embora lá estou me oferecendo um salário muito maior, embora lá eu vá ter tempo a mais para poder me dedicar a servir a Deus. Se o Senhor te confirmar que é para você fazer, faça, irmãos, não olha para trás, tenha fé, prossiga em conhecer Jesus todos os dias. Prossiga em conhecer e viver com Ele todos os dias. Ele verdadeiramente, Ele se importa conosco. Ele não está de braços cruzados para a sua dor. Ele não está apático com o seu sofrimento. Ele não está, dormindo simplesmente e deixando você sofrer. O nosso Senhor Jesus, Ele está em todos os lugares. Senhor, Ele não é como eu e você, que nós estamos aqui agora, não. O Senhor, Ele está aqui, Ele está lá fora, Ele está no Geração Vida, Ele está lá, Ele está em todos os lugares, porque o nosso Senhor Jesus, Ele é atemporal. Ele não é como nós, que somos pequenos.
Então creia em todo o tempo que o Senhor, com Ele você pode dar passos largos, você pode firmar seus passos, somente com Ele, mas que para isso você precisa ter fé, irmãos, você precisa exercitar a sua fé. O fato de Jesus chamar a atenção dos discípulos se deu em razão porque eles não estavam reagindo com fé, eles se desesperaram, achando que iriam morrer, e questionaram a Jesus se ele não se importava com eles. Eu não sei quais tem sido o seu desafio. Eu não sei, irmão. Na verdade, a nossa vida ela é um verdadeiro e grande desafio. Viver todos os dias é um grande desafio. Precisamos todos os dias ir mais além. Todos os dias nos é apresentado uma escolha, e a nossa decisão é que vai fazer toda a diferença. A decisão que você fará, da escolha que Jesus te apresenta, é que fará toda a diferença na sua vida. A tempestade, elas vão vir, sempre virão. Em muitas ocasiões nós não estaremos até mesmo vendo Jesus, porém Ele jamais estará indiferente sobre as minhas e as suas dores. Ele jamais estará, apático. O medo constante é falta de fé. Lembra que eu comecei contando para vocês o meu testemunho? Era um medo constante que eu vivia. Era um medo constante. Era um medo tão grande que eu sentava no último banco. Eu tinha medo de sentar no primeiro banco, porque eu tinha medo de alguém me pedir para orar. Irmãos, mais uma vez eu digo para vocês, não era falta de intimidade com o Senhor, não. Eu tinha intimidade com o Senhor, eu orava. Eu em casa orava. Só que eu tinha medo, eu não sei o que acontecia. Chegava na igreja, e tudo que envolvia a falar de Jesus me aprisionava, me travava. Era um medo constante. E o medo constante é a falta de fé. Nós precisamos buscar em Deus, jogar por terra todo esse medo, toda essa insegurança, toda essa inconstância que nós vivemos no Evangelho, porque isso sim faz com que nós não tenhamos fé. Nós somos pessoas que somos, nos aprisionamos às vezes com o que ouvimos. E é interessante que a gente ouve a palavra de Deus todos os dias. Estamos aqui sendo ministrados sempre. E muitas das vezes entra aqui e sai aqui. Mas se uma pessoa te parar ali fora e dizer para você assim: Júnior, você não faz, porque você não é capaz. Isso entra no nosso coração de tal forma, irmão. A gente dá ouvido à voz do diabo. A voz do diabo a gente dá ouvido, mas a voz de Deus, que é dita, que é falada todo o tempo, a gente às vezes deixa ela entrar no ouvido e sair pelo outro. E a gente precisa buscar em Deus. Nós temos vivido momentos difíceis, irmãos. Jesus, mais do que nunca, Ele está voltando. E quem não tiver fé não vai subir com Ele. Quem não tiver fé ficará. E nós não podemos, nos abnegamos de tanta coisa. Dia de domingo, um sol quente, um sol bonito. Podendo ir para a praia. Podendo ir para uma piscina, aqui para Tinguá, num sítio, curtir o sítio, uma piscina geladinha, uma cachoeira geladinha. Nós viemos para cá para adorar o nosso Deus. Mas quando nos falta fé, Jesus volta. E aí, você vai ficar? Você vai ficar por falta de fé, minha amada, meu amado? Então, que nessa noite nós possamos sair daqui entendendo que é preciso, para alcançar os céus, para alcançar o coração de Jesus, nós precisamos ter fé. Nós precisamos verdadeiramente acreditar no Senhor. Enquanto você está com os pés na areia, como o povo estava, você tem controle sobre você. Olha que interessante. Enquanto você está com os pés sobre a areia, como o povo, a multidão estava, você tem controle sobre você. Porque quando você está com os pés na areia, você decide para onde você vai. Você diz: não, eu vou embora. Sabe de uma coisa? Eu não quero mais ouvir Jesus, não. Estou o dia todo, porque Jesus estava o dia todo ensinando em parábolas. Se você for ler,
Você vai ver, ele ensinou a parábola da semente. Ele foi ensinando parábolas o dia todo. Estava todos cansados. Todos. Inclusive Jesus. Inclusive Jesus estava cansado. Porque ele, naquela época, ele era homem. E aí, o que me acontece? Quando você está em terra firme, na areia, você escolhe para onde você quer ir. Mas quando você está dentro do barco, aí você não tem escolha. Você segue a direção de quem está guiando o barco. De quem o teu caminho é conduzido por aquele que está guiando o barco. Você não tem mais poder sobre você. E é nesse momento que bate o desespero. Sabe por que bate o desespero? Porque nós não temos mais o controle sobre nós mesmos. O nosso controle está na mão de alguém. E aí a gente entra em desespero, como entrou os discípulos. Você está me acompanhando? Amém? E os discípulos entraram em desespero porque eles já não tinham mais controles. Das duas, uma. Ou eles morriam, se jogavam no mar e morriam afogados, ou eles iam morrer com o barco afundando. E aí eles clamam por Jesus. Eles se desesperam, ficam apavorados. E é por isso que parece, muitas das vezes, que tudo para nós está dando errado. Às vezes você acabou de passar pelo batismo, você aceitou Jesus e você, do nada, a sua vida vira. Você começa, tudo dá errado para você. É porque, minha amada, é porque o controle do teu barco já não está mais na tua mão, está na mão de Jesus. E aí, Ele vai mudar tudo que precisa ser mudado, para ser transformado, para que você se torne verdadeiramente uma nova criatura. Para que você verdadeiramente ande conforme a vontade dEle, o querer dEle. Você está me entendendo? Então, irmãos, não se desespere. O controle da tua vida continua na mão de Jesus Cristo. Por mais que tudo pareça estar perdido, por mais que tudo pareça estar de cabeça para baixo, por mais que durante esse ano de 2023, tantas coisas, tantos projetos que você desenhou para o final, e agora você olha e fala assim, caramba, nada aconteceu, tudo que eu sonhei, nada do que eu queria aconteceu. Creia, o Senhor está dominando o teu barco, Ele está guiando o teu barco. E no momento certo vai acontecer. Não era para acontecer em 2023, mas vai acontecer em nome de Jesus em 2024. Porque pela fé que há em Jesus Cristo, tudo se cumprirá. Tudo. Amém. Quem fica na areia não pode ouvir e nem ver o mestre acalmando a tempestade. Quem fica na areia não consegue ouvir porque está longe demais. Às vezes você fala assim, por que eu sou tão cobrado? Por que me cobram tanto? Por que me exigem tanto? Eu já me perguntei isso. Por que me exigem tanto? Porque eu estou dentro do barco. E quando a gente está dentro do barco, a gente precisa dançar conforme a música do rei, dançar conforme a música do mestre. Porque se você estiver dentro do barco, fazendo o que tiver de errado, você vai ser jogado para fora do barco. Dentro do barco não cabe aquele que continua com as amizades erradas, que sabe que é errada. Quem está dentro do barco com o mestre, não cabe a boca suja com palavrões. Quem está dentro do barco com o mestre, não lhe cabe mais fazer as coisas ilícitas, entrar em site de pornografia. Quem está no barco com o mestre, não lhe cabe mais fazer fofoca da vida do outro. Quem está no barco com o mestre, não lhe confere mais fazer as coisas que não são de Jesus, não são de Deus. Quem está no barco com o mestre, precisa verdadeiramente cumprir tudo que a Bíblia nos manda fazer. Quem está no barco com o mestre, precisa verdadeiramente seguir a carteirinha do nosso Senhor Jesus, que é a palavra de Deus. É dia após dia vencendo, irmãos. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Eu não estou aqui pedrejando ninguém. Eu tenho milhões de defeitos, assim como você. E eu luto todos os dias. É todos os dias, Senhor. Arranca de mim. Tira de mim. Joga por terra. Irmãos, eu sou
testemunho vivo que Jesus faz quando nós buscamos. Eu busquei muito, Senhor, tira esse medo. Tira esse medo, isso não é de ti, tira esse medo. Eu não aceito mais. Eu não aceito ser aprisionada pelo medo. Eu não aceito mais, Senhor, sabe, que as coisas não aconteçam na minha vida por conta do temor que eu tenho, Senhor. Que temor é esse? Isso não é de ti, Pai. Eu não aceito. E o Senhor, dia após dia, foi fazendo. Eu subo aqui, irmãos, nessa plataforma, com muito temor e tremor. Eu botei a mão ali no pastor Osmandir e falei, foi, pastor? Congelada, com muito medo, porque eu tenho tremor. Mas olha, jamais eu vou dizer como eu dizia. Eu não. Chama outro. Se o Senhor disser, vai, eu creio que Ele vai encher minha boca para poder falar. Porque não é sobre mim, é sobre Ele. Não é o que está em mim, porque eu não tenho nada para oferecer. É Ele, é o que está nele. Nós só precisamos nos colocar disponível. Nos colocar disponível para fazer a vontade dEle. Senhor, eu estou disponível para o Senhor usar aonde o Senhor quiser me usar. Se é dentro do trem, me usa, Senhor. Me usa, tira a vergonha, tira o medo, tira a timidez. Jesus chamou os discípulos para viver coisas anormais. Jesus chamou aqueles homens para ver com os olhos naturais o que era sobrenatural. Irmãos, eles estavam a caminho da cidade onde eles iam encontrar o endemoniado de Gadareno. Vocês param para pensar como que esses discípulos, com tamanha fé tão pequena, uma fé tão pequena, tão rasa, como que eles iam estar preparados para suportar aquela legião de demônio? A Bíblia fala, se você for ler, é o próximo capítulo, você vai ver, eram mais de 2.000 porcos, quando o Satanás pede para que o Senhor Jesus tire aqueles demônios que estavam dentro daquele rapaz e jogue naqueles porcos. Eram mais de 2.000 porcos. E dali, quando Jesus tira os demônios, joga aqueles porcos se jogam precipício abaixo. Você imagina como que estariam os discípulos? E aí, meu irmão, por isso que o Senhor tem preparado, por isso que às vezes você se pergunta, por que eu estou passando por tanta provação? Por que tem sido tão difícil, meu Deus? Por que tem sido tanta luta? Porque o Senhor está te preparando para algo muito grande, para algo muito maior. Só vive algo grande aquele que passa pela prova, aquele que é capacitado por Jesus. Está me entendendo? Existe, né, na vida militar, eu não entendo muito, mas assim, na vida militar existe lá o soldado, o tenente, enfim, sargento. Para você chegar a ser um capitão, não sei se o maior é o capitão, para você chegar lá em cima, você precisa passar, né? Você precisa passar por etapas. Eu sei que tem uns que estudam, vai pulando, eu acho que pula, não pula? Pula, não pula? Mas aquele que começa lá de baixo, começa. E é assim que o Senhor faz conosco. Ele vai nos tratando, Ele vai nos ensinando. E aí nós precisamos entender, porque muitas das vezes, eu e você somos mais cobrados do que outros. É porque você está sendo provado e aprovado por Cristo, para que você possa cumprir aquilo que Ele tem te chamado, aquilo que Ele tem capacitado a você. Só que, para isso, precisamos passar por momentos difíceis, precisamos passar pela prova. E Ele te colocou nesse barco para que você seja tratado, para que você seja curado, para que você leve cura por onde você passar, assim como a sombra de Pedro, onde passava, curava. Nós precisamos, ainda nesse tempo, irmãos, viver isso. Aquilo não foi só para Pedro, não. É para a nossa geração também, irmãos. É para nosso tempo também. Nós temos vivido um momento de testemunho. Hoje, se eu não me engano, foi hoje ou foi ontem, uma irmã testemunhou, uma irmã nossa aqui testemunhou a respeito da filha dela. Nós temos vivido momentos, irmão, de cura no nosso meio. Pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo curadas de câncer, pessoas estão sendo curadas de espírito enganador. A menina estava sendo enganada pelos médicos, dizendo que a menina era louca,
dizendo que a menina precisava tomar remédios fortes. A mãe e a família se colocou de joelho, orando, dizendo: não aceitamos. A menina hoje é chefe de cozinha, está lá em Brasília, trabalhando no hotel de luxo. Irmãos, isso é no nosso tempo. Nós precisamos voltar a buscar ser como Pedro. Por que não? Nós precisamos orar e falar: Senhor, me usa. Eu preciso colocar a mão, quem está com câncer, e esse câncer, a pessoa ser curada, ser liberta. Porque o Senhor nos promete isso, irmãos. Mas nós temos vivido o tempo que nós estamos muito acomodados. Está tudo muito bom, eu venho para o culto, assisto, ouço uma palavra, vou para casa. Será que é isso que o Senhor tem pedido para a gente, para o nosso tempo? Será que é isso que o Senhor está querendo de você e de mim? Será que o Senhor não está querendo que nós vá a lugares onde tem viciados e a gente leve uma palavra de libertação para essa pessoa e diga para ele: você está liberto em nome do Senhor Jesus, e aquele jovem, aquele homem, ele saia de lá liberto verdadeiramente? Será que nós não estamos vivendo isso, irmãos? Não é esse tempo que o Senhor quer que vivamos? E nós estamos nos acovardando. Nós temos medo, achamos que não é para nós, não é para mim. Não é para mim colocar a mão em alguém e dizer que a pessoa está curada e a pessoa ser curada. Por que não? Que falta de fé é essa? Que falta de fé é essa que nós temos vivido? Uma apostasia muito grande, irmãos, no meio da igreja. Precisamos buscar em Deus. Precisamos pedir a Deus para que Ele nos capacite, que Ele nos cure das nossas enfermidades, das nossas doenças, das nossas mazelas, para que nós possamos curar outros. Não podemos vir para esse lugar e sair daqui do mesmo jeito. Não podemos nos acomodar, irmãos. Precisamos ser tratados, curados, para podermos curar outros. Existem pessoas morrendo aí fora. Existem pessoas morrendo do teu lado na igreja. E nós estamos somente vindo, ouvindo, louvando. Acaba o culto, a gente vai embora. E a segunda-feira começa mais uma semana de normalidade. Não, o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para entregar nas nossas mãos muito mais do que nós temos feito. Ele fala, mas só quem pode estar por perto pode ouvir. Eu te pergunto, você tem ouvido a voz do Senhor? Porque quem está perto de Jesus ouve a voz do Senhor. Os discípulos estavam perto de Jesus e eles ouviram. Quem estava na praia não ouviu. Quem estava na praia não ouviu. Vários barcos, como a gente leu na mensagem, vários barcos seguiram. Mas será que eles ouviram a voz do Mestre? Que a Bíblia não diz. Será que eles ouviram a voz do Mestre? Será que no momento da tempestade eles não viram que a tempestade estava se iniciando e eles foram para o outro lado? E eu te pergunto, será que você tem se atemorizado com as coisas loucas desse mundo que tem acontecido sobre a sua vida? Com as enfermidades que têm acometido a sua família, a sua casa? Com a falta do emprego? Será que você tem se atemorizado com tudo isso? Ou você tem colocado seu joelho no chão e tem dito: Senhor, eu creio que o Senhor é capaz de mudar todo o quadro da minha vida. O Senhor é capaz de curar essa enfermidade. O Senhor é capaz de abrir uma porta de emprego, mesmo que para todos digam que não tem mais vaga, mas vai abrir uma vaga para mim, porque o Senhor é comigo. Aleluia. Jesus já tinha um destino certo para eles. Jesus já tinha um destino certo para aqueles discípulos. E conosco não é diferente. Quando Jesus chama alguém, quando Ele me chama, quando Ele te chama para algo, Ele te sustenta, Ele te capacita, Ele te garante. Quando Ele chama, Ele traz recurso. Quando Ele chama, Ele abre as portas que estão fechadas. Quando Ele chama, Ele já tem tudo pronto. Ele não faz nada, irmãos. Vem para cá que a gente vai dar um jeitinho. Vem para cá comigo que eu vou dar um jeito, vou ver o que eu vou conseguir. Não, quando Ele te chama, Ele já está com tudo pronto. Ele sabe o teu destino final. Ele sabe aonde você precisa chegar, aonde você vai chegar. Você só não chega se você, no meio da tempestade, desistir. No meio da tempestade, você se acovardar.
Se isso acontecer, aí sim, você não chega no destino a qual Jesus preparou para você. Durante muitos anos, eu não cheguei no destino a qual o Senhor tinha preparado para mim, por conta que eu me acovardava. Eu me entregava ao medo. Eu me sucumbia de temor, de tremor, de temor, sabe? E durante muito tempo, as bênçãos do Senhor foram sendo proteladas sobre a minha vida. Foram sendo proteladas. E nessa noite, irmãos, eu te convido, rompa com isso. Rompa com esse medo que está te aprisionando. Eu não sei qual é o medo. Talvez o medo de você dar um passo maior na sua vida sentimental. Talvez você precise, sabe, tomar uma decisão dentro da sua casa. Eu não digo decisão, pelo amor de Deus, não estou dizendo para ninguém divorciar, nada, não é isso não, irmãos, em nome de Jesus, me entenda. Eu digo dar um passo, sabe, às vezes a gente precisa tomar uma posição, um posicionamento, para que Jesus possa agir na nossa vida. A fé, a gente precisa acreditar, Senhor, eu acredito, por mim, eu creio que não vai acontecer, mas pela fé que eu tenho em Ti, eu creio que coisas grandes irão acontecer na minha vida, coisas grandes irão acontecer na minha casa, mudanças extraordinárias vão acontecer no meu ministério, porque eu creio em Ti, Senhor, e pela fé eu vou dar passos largos, pela fé eu vou firmar meus passos na rocha, pela fé eu vou dar passos largos. Pastor Osmandi sempre fala uma coisa que é: dê passos que o Senhor colocará terra firme embaixo dos seus pés. Precisamos dar passo pela fé, precisamos acreditar e dar passos largos e acreditar que o Senhor colocará terra firme para nos sustentar. Agora você precisa entender que quando Jesus chama para segui-lo, existem coisas que vão precisar ficar para trás, como eu falei aqui. Não tem comportamentos que não vai me caber mais, tem amizades que não vai me caber mais, tem lugares que já não me cabem mais, tem músicas que já não me cabem mais. Irmãos, durante muitos anos eu fui fã do Roberto Carlos. Sou velhinha não, mas eu gostava das músicas do Roberto Carlos, irmãos. E eu cheguei até a ir a show, já, né? Fui a show de Roberto Carlos e tudo. E depois eu parei e falei assim, não é para mim, sabe? O Espírito Santo começou a mudar isso dentro de mim. Eu falei, não, eu não posso adorar dois deuses. Eu não posso adorar dois deuses. Tudo bem, eu ouvi, a música lá está tocando, você ouvir tudo, mas assim, isso não pode ser, sabe, algo que ao invés de eu ouvir uma música gospel, eu coloque Roberto Carlos no carro para ouvir, sabe? E hoje, sinceramente, eu não quero nem assistir o show dele desse ano, não quero nem assistir, de verdade, porque assim, as coisas mudam quando você busca em Jesus, sabe? E a gente precisa buscar, porque, irmãos, o câncer está matando lá fora. O câncer está matando muita gente lá fora e até no nosso meio. Mas Deus quer levantar homens e mulheres neste lugar para poder levantar as mãos, cheio de poder, cheio de autoridade e dizer, sai câncer em nome de Jesus. Nós precisamos crer. Nós precisamos, em nome de Jesus. Até quando seremos o povo no lugar sobrenatural, vivendo o natural? Os discípulos estavam no lugar sobrenatural, com um homem sobrenatural, vivendo algo natural. Você vê que quando ele consegue entender que quem era Jesus, ele pergunta um para o outro, quem é esse? Que até o mar lhe obedece, até o vento e o mar lhe obedecem. Os discípulos comiam com Jesus, os discípulos andavam com Jesus, os discípulos subiram um monte com Jesus, os discípulos viram Jesus curar, os discípulos viram Jesus, sabe, fazer tantos milagres, e os discípulos ainda tinham dúvida de quem era Jesus. Será que você, nessa noite, não está como discípulo, vendo milagres acontecendo no teu lado, talvez até na tua vida, andando, muitas das vezes, ouvindo a voz de Jesus, muitas das vezes, sabe, vendo Jesus abrir um mar na tua frente, e quando vem a tempestade, quando vem o desespero, quando vem um grande problema na sua vida, você se desespera e você duvida do poderio de Jesus.
Será que você tem sido como esses discípulos? Os discípulos estavam em todo o tempo com Jesus. Eles presenciaram tantas coisas magníficas, tantas coisas maravilhosas, mas eles tinham dúvida ainda de quem era Jesus. Quanto tempo mais nós vamos precisar conviver com Ele sem saber quem Ele é? É uma pergunta que eu lhe faço, que eu me faço. Quanto tempo mais nós vamos conviver com Jesus sem saber quem Ele é? Eu estou me envolvendo com Jesus sem saber quem Ele é, sabe? E Jesus, nesse momento, deve ter perguntado: quando é que vocês vão entender quem sou eu? Para os discípulos, né? Quando é que vocês vão entender quem sou eu? Quando é que vocês vão entender que o diabo não dita regras na tua casa? Quem dita regras na tua casa é você. É o Espírito Santo, através da tua vida, que dita regra na tua casa. Satanás não tem poder sobre a tua casa, sobre o teu lar. Quando é que você vai entender que quem dita a regra da sua vida é o Senhor Jesus? Como ainda não tens fé? E nós não somos diferentes desses homens. Andamos com Jesus, presenciamos milagres e, quando vem a luta, nós duvidamos. Nosso Deus preparou essa noite para que você pudesse receber uma revelação dEle. Que você possa sair desse lugar transformado, pronto, seguro, firme, inabalável. Porque os planos de Deus na sua vida será na sua vida e através da sua vida. Porque Ele não quer parar só na sua vida, não. Ele quer, sabe, transformar através dos seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos seus filhos. Isso está tudo na palavra de Deus. Mas para que isso aconteça, você precisa ser o agente de fé da sua casa. Você precisa ser aquele que mostre todo momento que você tem fé. Eu acho tão bonito quando eu ouço algumas pessoas dar testemunho que vê a mãe, na adolescência, ou quando era criança, via a mãe ou o pai orando pela casa, porque eu não vivi isso na minha juventude. Minha família não era cristã, eu não venho de berço evangélico, mas eu acho isso tão bonito. Sabe, eu acho isso tão, sabe, é um testemunho tão grande, você ouvir teu filho depois dizer assim, um dia para alguém dizer assim, não, às vezes eu achava até que a minha mãe era maluca, porque ela ficava, do nada ela acordava, eu estava dormindo, ela vinha com óleo, ungia a minha cabeça e orando, sabe, eu acho isso um testemunho, eu acho lindo quando eu ouço uma pessoa falando isso da sua mãe, porque nós precisamos ser agente de fé na vida dos nossos e na vida de quem Jesus nos colocar adiante. Jesus hoje está dizendo, descanse em mim, ainda sou Deus sobre todas as coisas. Eu estou aqui hoje pregando para quem quer entrar 2024, não da mesma maneira que passou 2023. Vim pregar para pessoas que estão decididos a enfrentar o medo, a timidez, a vergonha. E Deus irá desatar, minha amada, meu amado, a tua boca. Deus irá destravar a tua língua. E você vai profetizar e cadeias serão quebradas. Você vai profetizar e pessoas serão curadas. Você vai levantar suas mãos e pessoas serão libertas de cadeias, aprisionados serão libertos através do que Deus fará sobre a sua vida. Isso só depende de você. Não depende de mim, não depende, sabe? Depende somente de você, porque aquele que está lá em cima, Ele já decretou sobre a mim e sobre a tua vida uma unção extraordinária dEle. Jesus hoje, Ele te trouxe aqui. Se você veio convidado por alguém, você não veio convidado por ninguém. Você está aqui nessa noite, porque foi o Senhor que te convidou. Porque Ele te trouxe aqui, porque Ele quer renovar suas forças. Eu não sei quais têm sido as cadeias que têm te aprisionado. Talvez não seja o medo, né? Talvez você seja uma pessoa de coragem, mas talvez, sabe, seja a insegurança. Talvez seja a dúvida. Não sei, mas o Senhor sabe. Mas você saiba que tudo que o Senhor ministrou neste lugar, se você tomar posse, você levar para dentro do seu coração e colocar um passo de fé,
decidir dar um passo de fé, Ele vai destruir toda a prisão, tudo aquilo que tem te travado. Quando a tristeza e o medo, a desilusão bater na sua porta, tentando te paralisar, lembre-se das palavras do Senhor dita a Josué: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ele te conhece, meu amado, minha amada, pelo nome. Ele sabe cada lágrima que você tem derramado. Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida. Não desista, não se entregue. Respire fundo. Enche o teu coração de fé, de coragem, de esperança. E saiba que não importa o tamanho das ondas, o quão agitado o mar está, com Jesus no barco, você sempre será mais que vencedor. As maiores batalhas da nossa vida é travada no silêncio do nosso coração. São as noites solitárias, nos momentos das dúvidas, nas lágrimas silenciosas que derramamos no nosso travesseiro. Mas é também nesses momentos que mais nos aproximamos de Deus. Então, não se preocupe. Não se preocupe com esse momento que você tem vivido, com essa dor que você tem carregado. Não se preocupe, porque o Senhor, Ele está no controle do barco da tua vida. E Ele dará vitória. Com Jesus no barco não tem como o barco afundar, meus amados. Não tem como o barco afundar. Ele está te preparando para grandes coisas que Ele vai fazer através da tua vida e na tua vida. Basta somente você crer. Aleluia. Deus não é Deus só na primavera, nos dias floridos. Ele também é Deus nos dias escuros, nos dias nublados, nos desertos. E é no deserto que Deus nos mostra que Ele é a fonte inesgotável de vida. Creia. Você só precisa acreditar.